Estamos em Malaquias 3, mais uma vez nessa parte de Malaquias 3 que fala sobre os dízimos e ofertas, e é um texto que é muito conhecido. Nós estivemos falando nas aulas anteriores sobre o fundamento, por que nós podemos falar por que Deus fala, né, que o povo estava roubando dele em não dar os dízimos e ofertas. Então é muito importante pegar esse fundamento e entender de onde vem isso, de onde vem essa palavra, por que Deus falou isso. Então agora nós estamos prontos, com a permissão de Deus, para falar sobre o assunto mesmo, né? Todo mundo às vezes tem curiosidade, apesar de ser muito conhecida a passagem, mas como todo mundo sabe que esse texto muitas vezes é aplicado fora de contexto, tem controvérsias, o dízimo aqui é uma palavra muito forte, mas está no Primeiro Testamento, no que nós chamamos de Antigo Testamento, no sistema ou dentro da aliança de Moisés. Agora estamos na nova aliança, será que é válido usar isso da mesma forma? Então tem várias controvérsias, mas antes de falar sobre isso, realmente foi muito importante colocarmos uma base, um alicerce. O texto aqui de Malaquias 3, essa parte do texto, essa parte do capítulo 3, tem esses 6 itens, né? Voltar para Deus, o roubar de Deus, a maldição que vem porque estavam roubando de Deus, a ordem para reverter, né, para dar o dízimo todo para a casa de Deus, a promessa de Deus de dar abundância e a prosperidade, então, que vai resultar. Então, e isso é muito usado, né, quando as pessoas falam sobre o dízimo nas igrejas, usam bastante todo esse contexto. Se nós não dermos para Deus, estamos roubando dele. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar ou começar a dar o dízimo, aí Deus vai abençoar, Deus vai abrir as janelas do céu. É um texto bem conhecido e muito ouvido, muito aplicado. Mas hoje nós queremos falar um pouco, é óbvio que para falar sobre toda essa questão de dízimos e aliança de Moisés e agora nova aliança, e é um assunto bem vasto, mas eu quero dar um panorama, dar uma visão geral dentro disso que nós estamos analisando, que é por que Deus estava falando assim com o povo naquela época. E é claro que nós sempre queremos aplicar para hoje. Então, assim como não tem mais sacrifício de animais, então como que a gente aplica quando Deus fala a respeito de oferecer um animal que é defeituoso, um animal que seria algo de pouco valor, desprezível, dá para Deus, e outras coisas que temos aqui nas profecias de Malaquias e em outros textos do Primeiro Testamento. Nós precisamos realmente aprender como aplicar isso. Não é descartando como se não tivesse mais valor, mas evidentemente a vinda de Jesus trouxe muitas mudanças. Então queremos entender isso. Vamos pedir sempre a ajuda de Deus para que nós possamos ter um discernimento, para que nós possamos saber como Deus quer que a gente aplique hoje. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que falou com Malaquias, o mesmo Deus que veio em carne, Jesus, o mesmo Deus que fala conosco pelo Espírito Santo. Somos o teu povo, somos aqueles que querem te servir, que querem estar em aliança contigo. Então, Senhor, nós pedimos que a tua mão esteja sobre nós, sobre nosso coração, em primeiro lugar, sobre nossa mente, e que possamos realmente entender, porque se o Senhor falou naquela época que eles estavam roubando o Senhor, estavam roubando daquilo que pertencia a ti, então realmente nós precisamos também saber o que o Senhor está falando conosco hoje, e pedimos que o Senhor nos ajude. E confiamos nisso em nome de Jesus. Vamos lembrar então, o primeiro ponto, assim, não vou repetir, nós gastamos 2 aulas, uma falando sobre voltar para Deus
e a outra falando sobre o que é realmente roubar de Deus. Vou voltar aqui nessa folha que nós usamos na aula passada, para lembrar que o que nós estamos roubando de Deus, Ele quer sim obediência, mas dentro do regime, dentro da dispensação da lei, como ainda Jesus não tinha vindo para mostrar a verdadeira natureza de Deus e como não tinha o Espírito Santo para habitar dentro de nós e transformar nosso coração, então a lei, ela carecia. Paulo usa essa expressão em Romanos 8, ele fala assim que a lei era enferma. Paulo fala que a lei não é errada, a lei não estava interpretando errado o que Deus queria, mas a lei era enferma, a lei era incapaz de gerar em nós a resposta que Deus queria. Então, quando nós falamos sobre o que é roubar de Deus, sim, Deus estava falando em Malaquias, por meio de Malaquias, nesse capítulo 3, Deus estava falando que eles estavam roubando, em não dar o dízimo. Então nós não queremos espiritualizar, nós não queremos relativizar, nós queremos realmente reconhecer que Deus estava afirmando uma acusação muito séria, que era que eles estavam roubando. Mas por que Deus falou que eles estavam roubando? Deus falou isso porque Ele estava dizendo, primeiro, voltem para mim. Se não voltarmos para Deus, dar o dízimo não tem sentido e não vai ter efeito nenhum. Essa é a premissa fundamental, né? Não adianta achar que nós temos uma chave para a prosperidade, uma chave para Deus nos abençoar, dando o dízimo em si. Mas quando Deus falou assim, vocês precisam voltar para mim. Aí o povo falou assim, mas como voltar? Tipo assim, nós estamos na tua casa, estamos servindo, estamos guardando os mandamentos, seguindo os rituais. Então Deus precisou falar algo que eles pudessem identificar, um sintoma visível, concreto. Tá, vocês não estão entendendo que vocês se afastaram de mim? Vocês não estão entendendo que vocês estão distantes da aliança, distantes daquilo que realmente eu queria? Então eu vou falar uma evidência, um sintoma, né? É aquilo que a gente sempre fala, uma criança ou um adulto tem uma febre, a febre não é a causa, a febre é um sintoma, ou dor de cabeça, ou outra coisa, é um sintoma. Mas o que precisa resolver, né, é aquela história, eu vou tomar um antitérmico para acabar com a febre, mas não acabou com a origem da infecção. Então seria mais ou menos essa mesma ideia do que roubar de Deus é um sintoma. Roubar de Deus é algo que mostra que o nosso coração está distante dele. Mas o que Deus realmente quer, e eu também não posso parar aqui nesse diagrama, já falamos sobre ele, mas quando Deus nos abençoa, isso é nova aliança, mas ele mostrou isso nas alianças do Primeiro Testamento. Quando Deus derrama hesed, bondade, misericórdia, quando ele dá a nós algo maravilhoso da sua misericórdia, da sua bondade, ele deseja amor, gratidão, obediência voluntária. Então, quando nós olhamos para a lei, nós entendemos, Deus mandou dar o dízimo. Então, eu dou o dízimo e aí eu sou abençoado. Mas, na verdade, mesmo na aliança antiga, quando a ordem Deus abençoa, Deus derrama, por exemplo, no tempo de Israel, na história de Israel, Deus tirou Israel do Egito, não porque eles pagaram o dízimo, não porque eles estavam guardando a lei, mas ele tirou o povo do Egito por sua misericórdia, por sua bondade, e em consequência, em resposta
a sua misericórdia, nós devemos, né, assim, devemos no sentido assim, isso deveria ser algo espontâneo, isso deveria ser algo assim, normal. Quando é que ter gratidão porque alguém deu um presente maravilhoso, quando que é gratidão deveria ser uma coisa de lei, uma coisa assim obrigatória? Então, o que nós estamos roubando de Deus, na verdade, antes de roubar os dízimos, muito mais fundamental, muito mais básico do que não dar os dízimos e ofertas, é a gente não dar a Deus o que Ele deseja de nós. Então, nós usamos isso aqui para falar a respeito daquilo que nós estamos roubando de Deus. Então aqui, voltar para Deus é a primeira coisa. Mas eles não entendiam que eles não estavam perto de Deus, que eles não estavam num relacionamento vivo de aliança com Deus, né? É como um casal, fez aliança, vive juntos, não divorciou, não foi infiel um ao outro, está junto, mas a aliança pode estar assim, fria, só fazendo coisas exteriores. Então, quando um dos cônjuges, um do casal, fala com o outro, você está roubando alguma coisa que você me deve, né? Quando coloca nesses termos, isso vai dar briga, claro, porque é uma cobrança. Mas Deus estava falando com o povo de Israel porque eles não estavam entendendo, eles não estavam reconhecendo que eles estavam longe de Deus. Quando é um relacionamento de amor, dificilmente você vai falar assim, você está me devendo porque você não falou, eu te amo há 5 anos, você não me fala que me ama, ou você não demonstra nenhum afeto. São coisas subjetivas, e se você cobra isso, se você fala, você deve isso para mim, o outro cônjuge vai se sentir cobrado, pode até fazer por obrigação, mas não vai ser uma coisa real. Por isso que normalmente os casais nem falam. Quanto tempo? Às vezes falam, né? Mas não é uma coisa que surte efeito. Você não fala, você não demonstra, você não me abraça, você não demonstra nada. Então, quando Deus estava respondendo uma pergunta que eles estavam fazendo, mas o que é? O senhor está sentindo falta do quê? O senhor está achando que nós estamos longe do quê? Então, aí ele falou, vocês estão me roubando. E aí vamos ler aqui em Malaquias 3 para a gente lembrar, então, para a gente ver o contexto todo, o que é que ele fala, né? Nós paramos bastante tempo nas aulas passadas, nesses primeiros 2 pontos, mas o que ele fala e o que nós podemos entender. Então, começando no versículo 6, Malaquias 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu mantenho a aliança, mesmo vocês não sendo fiéis, como eu não mudo, como eu não volto atrás, como eu não deixo de manter a aliança, por isso vocês não são consumidos. Aí ele fala, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, os mandamentos, não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Esse foi o primeiro ponto. Versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E aí eles perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, roubar de Deus. Agora vem, com maldição sois amaldiçoados. Isso é uma palavra também muito pesada. Quando isso é usado dentro do nosso contexto, nas igrejas, nos cultos, para congregações, é muito sério você falar, vocês estão debaixo de uma maldição. Isso é uma coisa que pesa, isso é uma coisa que traz peso, que traz angústia, assim, mas como? Vocês estão sendo amaldiçoados.
Versículo 9 ainda: por que me roubais, vós, a nação toda? E aqui uma coisa importante dentro desse contexto, claro que cada um tem que dar conta a Deus do que recebe de Deus, do que devolve para Deus, daquilo que você individualmente está fazendo, não está fazendo. Mas aqui era uma coisa coletiva. Eles, como nação, eles estavam tendo uma mesma atitude. Havia uma consequência coletiva, porque eles, como povo, e isso a gente encontra bastante nessas palavras proféticas, por exemplo, no tempo de Ageu, que era antes disso, mas era depois do cativeiro também, mas no tempo de Ageu, Ageu falou assim, mais ou menos, ele não usou a palavra dízimos e ofertas, Ageu capítulo 1, mas ele falou assim, vocês estão debaixo de uma maldição, porque vocês plantam e não colhem, vocês esperam colher tanto e não colhem nem a metade do que vocês esperavam, os céus estão fechados, então tudo vai contra vocês. E ele falou assim, a razão é muito simples, porque vocês estão preocupados em construir cada um a sua casa e não construir e não servir a casa de Deus, não prover um lugar para Deus. No tempo que eles não tinham esse entendimento mais profundo do que é uma nova aliança, mas eles sabiam o que era aliança, eles sabiam o que era ter uma relação, né, uma aliança entre duas pessoas, e eles tinham uma aliança com Deus. Então, aliança, eles tinham um entendimento, é uma coisa mútua. É uma coisa que tem deveres e obrigações de ambas as partes, não era só numa direção, não era só Deus me abençoa, mas era assim, algo que eles deveriam de uma maneira de corresponder a Deus, uma maneira de responder à bondade de Deus. Então essa era a palavra, a maldição, ela vem por causa de não manter um relacionamento como deveria ser. Toda aliança, né, a gente vê bastante isso, né, por exemplo, entre Davi e Jonatas, mas era uma terminologia comum, assim, olha, eu firmo uma aliança com você, eu vou ser fiel a você, nós vamos ter uma amizade. Aí eles tinham o objetivo da aliança, ou a maneira, né, de expressar aquela aliança. E aí eles falavam no fim, que o Senhor faça a mim, que o Senhor me julgue, que o Senhor pese a mão sobre mim, se eu não for fiel a você. Então eram duas pessoas, porque entre os homens era comum assim, nós vamos fazer uma aliança de amizade e tal. Agora, se você teve aquela briga entre Labão e o sogro dele, entre Jacó e Labão, que era o sogro dele, eles fizeram uma aliança de colocar uma coluna de pedras e tal, quando Jacó estava fugindo dele, e aí eles colocaram uma barreira, e disseram assim, nenhum de nós dois vai atravessar essa linha para fazer mal para o outro. Né? Então, se alguém um dos dois fizesse mal, se Labão, por exemplo, se ele fosse atrás de Jacó para fazer mal para ele, então Jacó teria direito de responder, se ele tivesse condições de responder e de se vingar. Mas quando duas pessoas fazem aliança diante de Deus, como é esse modelo tão bonito da aliança entre Davi e Jonatas, eles falavam assim, que Deus faça, que Deus me julgue, que Deus me castigue, se eu não cumprir esse nosso acordo. Então, a maldição não é Deus vigiando e olhando para ver se esse mês eu dei 7%, se esse mês eu dei 8%, se esse mês eu não dei nem isso. Deus não está, Deus vê, claro, Deus vê todas as coisas, nós vamos chegar nesse ponto, mas a questão que esse texto muitas vezes é usado
para dizer assim, o devorador, a maldição, você vai ser julgado, castigado por Deus se você não pagar o dízimo. Ponto mais importante, eu acho, da gente analisar esse texto e como a gente, todos nós ouvimos esse texto sendo pregado, sendo usado, e muitas vezes de uma forma, pelo menos parcialmente, às vezes totalmente de uma forma errada, como nós devemos entender isso. E a primeira coisa, por isso que eu gastei 2 aulas para falar sobre os 2 primeiros pontos aqui, para mostrar que o problema de Deus não é o dízimo em si. O problema de Deus é que eles precisavam voltar para Ele. O problema de Deus, isso vem do capítulo 1 de Malaquias, quando ele falou, vocês não estão me honrando. Mas como que nós não estamos te honrando? Porque vocês estão me oferecendo um sacrifício defeituoso. Aí novamente eu poderia dizer, mas então o problema de Deus é que tem que dar uma coisa muito boa. Se não der, se não estiver como os governantes, como sei lá, as pessoas importantes, pessoas ricas, quando tem alguém, tem muito poder, você pensa, para dar um presente para ele ou para ela, eu tenho que dar uma coisa muito boa, porque ele já tem tanta coisa boa, ele não aceita qualquer coisa. E Deus não é esse tipo de soberano, de tirano, de exigente. Essa não é a imagem. O que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer é nosso afeto, a nossa gratidão. Então, quando ele fala do animal defeituoso, que era uma das coisas que ele falou, vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês estão dando, vocês não estão correspondendo, vocês não estão cultivando um relacionamento comigo. Então, assim como o Jardim do Éden, quando Adão e Eva quebraram o elo de ligação com Deus, eles foram amaldiçoados, e não era tanto porque Deus queria castigar, mas é uma consequência de não estar num relacionamento maravilhoso com Deus. Se eu quebro a minha aliança com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com amigos, eu vou sofrer as consequências de quebrar uma aliança, porque a aliança ela traz vida, ela traz saúde, ela faz fluir a vida de Deus. Então, se nós não entendermos o fundamento aqui da relação entre Deus e seu povo, nós não vamos entender, e muitas vezes as pessoas pegam isso, pensam essa parte sobre o dízimo e não falam, não explicam, não entendem que como base de ter um relacionamento com Deus, a gente não ganha Deus com dinheiro, a gente não ganha prosperidade com dinheiro. O que traz prosperidade é o relacionamento com Deus. Então, a maldição, né? Ele fala várias vezes sobre maldição em Malaquias, né? Uma delas está no capítulo 2, quando ele estava falando com os sacerdotes. Malaquias 2:2. Se não ouvirdes, né? Se não ouvirdes o que Deus estava falando, não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Quer dizer, Deus estava procurando relacionamento. É um casal que procura vida no relacionamento. Amigos que procuram ter vida. Você não tem amizade com alguém porque você dá dinheiro ou porque você faz favor. O favor, ou ser generoso com o amigo, é uma consequência. Você não dá 10%, eu já falei isso, sim, acho que para mim uma das coisas que mais traz isso como a gente entender o princípio, é que quando seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, sei lá, alguém muito próximo do seu sangue, da sua família, alguém que você ama de verdade, um amigo que você ama de verdade, quando essa pessoa está doente, precisando de um tratamento, quando essa pessoa está passando falta, quando essa pessoa está em dívida e você quer ajudar, você não faz cálculo de 10%.
Você não fica medindo assim, bom, meu filho está em apuros, mas eu já dei uma oferta para ele esse mês, eu já dei 10%, então eu não vou dar mais. Assim, isso não entra no cálculo, isso não passa pela cabeça. Você dá para alguém que você ama, porque a causa, ela passa a ser mais importante do que qualquer valor que você tenha. Se você tivesse 2 vezes o quanto você realmente tem, você daria. Então Deus está querendo esse tipo de relacionamento. A maldição é quando nós nos cortamos da relação com Deus, quando nós deixamos a relação com Deus virar uma rotina. Você pode dar dízimo e estar debaixo de uma maldição, porque a questão não é o dízimo em si. A questão é o relacionamento com Deus. Então, isso aqui é a maldição, porque ele fala, eu não terminei de ler, Malaquias 2:2, se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, e enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos, sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, maldição é quando você come do fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, quando você quebra a sua dependência de Deus, a sua relação com Deus. Quando você quebra o princípio que mantém o seu coração e o coração de Deus em sintonia. Nós somos automaticamente amaldiçoados quando nós cortamos a nossa relação com Deus. E não é assim, puxa Deus, esse mês antes de falar isso, eu quero dizer, eu não estou aqui para dar regras, para explicar quanto que você deve dar. Você pode notar, eu quero mostrar isso ainda nessa aula, que Deus não, mesmo na aliança com Moisés, não tinha assim uma coisa muito clara quanto que tinha que dar. Eu quero mostrar isso. No Novo Testamento, menos ainda. Então, eu não estou aqui para dar normas, para estabelecer o que cada pessoa deve dar, se sua igreja está fazendo de maneira errada. Não estou aqui para criticar igrejas ou sistemas, mas eu quero mostrar, eu acho que é importante a gente mostrar o que nós temos na palavra e o que Deus realmente deseja. E o que Deus deseja, muitas vezes, não é tão explícito, não é uma regrinha, não é uma fórmula, é uma questão de coração. Então, isso está tão claro nas palavras de Jesus, e em toda a Bíblia está muito claro isso, ok? Então, só vamos terminar de ler aqui. Então, com maldição sois amaldiçoados, isso é Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Então, mais uma vez, isso é uma questão individual, mas pode ser uma questão coletiva. Nesse caso, ou no caso de Ageu, capítulo 1, a nação como toda, todo o povo ali, eles resolveram no tempo de Ageu, todo o povo resolveu, assim, por causa de ameaças, dificuldades com autoridades, eles resolveram parar de edificar a casa de Deus e cada um foi cuidar da sua casa. E o Ageu chegou com essa profecia dizendo, olha, não é tempo de você ficar cuidando só da sua casa, porque essa relação, o que Deus promete, que não é uma transação, que não é uma coisa, não é uma regrinha, que você, assim, por exemplo, para você ser membro de um determinado clube, né, de esporte, sei lá, de um lugar que você frequenta, você precisa pagar uma mensalidade. Então você paga e você tem direito a usar aquilo lá. Muitas igrejas acabam sendo assim. Para você ser membro, você tem que pagar o dízimo. Mas a questão de Deus é a questão do coração, não é uma regrinha. Então, o que Deus está querendo mostrar é que essas coisas são profundas e Deus está querendo um relacionamento que vai se evidenciar.
né, com a falta de contribuição, é um fator importante. Dinheiro é um assunto que está na Bíblia toda. Deus não acha que dinheiro é um assunto secundário. Você achar que dízimo não está no Novo Testamento, então não precisa dar nada, não precisa, assim, se der uma esmolinha já está bom. Não é assim também. Então, vamos entender aqui, mas aqui ele está falando sobre uma atitude coletiva. Toda a nação estava agindo de uma forma errada, então toda a nação estava debaixo de uma maldição, porque eles não estavam em relacionamento correto com Deus. Versículo 10, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Ou outras traduções diz que Deus vai abençoar tanto que não vai ter espaço para colocar tanta fartura. Versículo 11, então, dá o dízimo todo, não uma parte, né? Trazer os dízimos todos à casa do tesouro. Versículo 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Geralmente o devorador hoje é aplicado a Satanás, mas aqui ele estava falando sobre um fator agrícola, eram pragas, eram insetos que comiam a produção. Então ele está dizendo que se eles fossem fiéis no seu relacionamento com Deus, isso vem lá de Levítico, Deuteronômio, Deus sempre falou com o povo, olha, se vocês, é um princípio de mutualidade que existe na Trindade. Né? O pai derrama tudo, doa tudo para o filho. O filho, em resposta, ele falou assim, eu não tenho vontade própria, eu não tenho uma agenda própria, eu não tenho um projeto meu maior prazer é fazer a vontade do pai, eu quero dar tudo, ele deu a própria vida. Então, e o Espírito Santo, da mesma forma, ele não tem um nome para defender, ele não procura se exaltar, ele quer trazer glória ao Filho. Então, é isso que Deus está querendo conosco. Deus está simplesmente falando, sim, e Jesus falou isso no Sermão da Montanha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o princípio de Deus se vocês se interessarem por mim, por minha causa, por minha casa, se vocês me convidarem para morar, se vocês se empenharem para que eu me sinta bem entre vocês, se vocês cuidarem das coisas que fazem parte da comunidade, do reino de Deus, então eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar das chuvas, eu vou cuidar, evitar as pragas, o devorador. Então, se nós entrarmos num relacionamento verdadeiro de honrar, de abençoar, de velar pela causa de Deus, então ele está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Então, é mútuo. É uma espécie de troca, mas não a troca como as igrejas geralmente têm colocado. Porque as igrejas têm tirado dinheiro do contexto do amor a Deus e têm colocado assim, se você der o dinheiro, Deus vai te abençoar, uma coisa meio isolada. E não é assim, faz parte de todo um contexto. Então, a verdadeira prosperidade que está no versículo, então, versículo 11 ainda, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12 é a prosperidade. Então, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ok, então nós vamos fazer um panorama rápido. Primeiro, eu quero dizer que se nós olharmos assim para o assunto de dízimo, já explanei bastante sobre essa questão do coração, o que Deus realmente quer, mas agora vamos só dar uma olhada rápida no que a Bíblia fala sobre o dízimo. Eu acho que eu já mencionei
eu encontrei em um dos comentários o fato de que o dízimo é citado, nem sempre é o assunto, mas o dízimo é citado em apenas 17 capítulos, não é 17 vezes. Às vezes naquele capítulo fala várias vezes sobre o dízimo, mas o dízimo é citado, é mencionado, abordado às vezes com mais detalhes, mas o dízimo é abordado na Bíblia em apenas 17 capítulos. E na lei de Moisés não fez parte dos 10 mandamentos, não era um dos 10 mandamentos. Vocês precisam dar dízimo de tudo que vocês recebem, de tudo que vocês produzem. Então não é um dos 10 mandamentos e nem é uma das primeiras. Se você for procurar o dízimo nos livros de Moisés, ele está lá em Levítico, no último capítulo de Levítico, no livro de Deuteronômio fala um pouco mais, mas a gente nunca poderia chamar isso como o principal assunto. É um assunto importante, não é que não seja importante, mas a gente precisa colocar isso no contexto, justamente porque Deus não colocou isso como a base da aliança deles com Deus. Era um fruto, era uma consequência. Mas o dízimo é citado 2 vezes antes da lei de Moisés. E isso também nos ajuda um pouquinho, porque Abraão, pai da fé, ele foi o primeiro e não por uma ordem de Deus. As 2 primeiras vezes que aparece o dízimo, e as 2 vezes estão no livro de Gênesis, uma vez com Abraão e uma vez com Jacó. Em ambas as vezes foi uma resposta voluntária, espontânea, um desejo, era uma manifestação de gratidão, uma manifestação de honra a Deus. Então a primeira vez foi em Gênesis 14, quando Abraão foi atrás de um grupo, Sodoma, vários reis que raptaram o sobrinho dele, Ló, e Abraão pegou 300 servos da casa dele, 318 servos da casa dele, e foram atrás, e Deus deu vitória para um grupo pequeno. Eles conseguiram vencer os outros reis. Não era de Sodoma, não era um dos que estava contra. Ele foi vítima. Sodoma e Gomorra, eles foram vítimas desse ataque, Então Abraão, ele derrotou esses outros reis e trouxe muito despojo, de rebanhos, de coisas que eles conquistaram. E quando ele voltou, ele teve um encontro com Melquisedeque, uma figura meio misteriosa, que a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão entendeu que ele representava o próprio Deus, e Abraão teve desejo de dar 10% de tudo que ele conquistou, de tudo que ele ganhou naquela guerra, derrotando aqueles inimigos. Ele deu o dízimo para Melquisedeque. Então foi uma demonstração espontânea, não foi uma lei de Deus, foi uma demonstração espontânea de gratidão. Ele deu a Melquisedeque porque ele entendeu que Melquisedeque representava Deus. E a outra vez foi em Gênesis 28, depois daquele sonho da escada que Jacó teve, dos anjos, e Deus deu uma ordem para ele: olha, você vai lá para a terra dos parentes de sua mãe, mas eu quero que você volte, eu vou cuidar de você. E Jacó falou assim: poxa, se o senhor vai cuidar de mim, a gente fala que ali parece uma transação. A gente às vezes até brinca que Jacó se estava revelando sua natureza de judeu, de comerciante, mas foi uma atitude espontânea, não foi nada que Deus cobrou dele. Jacó falou: então realmente, se o senhor cuidar de mim, se o senhor me prosperar, se o senhor me abençoar nesse meu caminho, eu vou dar a ti 10% de tudo que o Senhor me der. Então o dízimo nessas 2 ocasiões eram demonstrações, e era assim, esse 10%, se isso tinha uma coisa cultural, se os outros povos também tinham alguma coisa, nós não sabemos, mas pelo menos era algo que representava uma demonstração de gratidão a Deus. Ok, então agora eu quero mostrar rapidamente o que nós temos
ordens, de registros, né, na lei de Moisés sobre ofertas, né, porque aqui ele fala, vocês, em Malaquias ele fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Porque o dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Mas na lei de Moisés, ele falou, tinha várias coisas que Deus falou e às vezes, algumas pessoas já tentaram, porque a gente quer fazer uma contabilidade. A gente quer falar assim, bom, se eu receber 5 mil por mês, quanto que eu tenho que dar para Deus? E é geralmente essa ideia assim, né? Olha, os 10%, se eu ganho 5 mil, os 10% não me pertencem. Esses 10% pertencem a Deus. Mas se a gente for olhar dentro da lei de Moisés, olha quanta coisa, e parece uma crítica, né? Mas as passagens que falam sobre o dízimo, que se você quiser anotar, são Levítico 27, que cita uma coisa no fim, mas não é, o assunto de Levítico 27 não é propriamente o dízimo, mas os capítulos que falam mais sobre o dízimo são Números 18, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, eu estou falando de capítulos, não é o capítulo todo, né? Mas nesses capítulos você vai encontrar algo falando sobre o dízimo. Então, Levítico 27 fala um pouquinho, Números 18 é onde explica que o dízimo ia para os levitas, era para sustentar levitas e sacerdotes. Então, aí Números 18, Deuteronômio 12 é onde Deus está falando sobre um lugar que quando eles fossem entrar na terra, eles não iam sacrificar a Deus em todo lugar, eles iam ter um lugar onde o nome de Deus estaria, e era para esse lugar que eles deveriam levar os dízimos também para fazer os sacrifícios. Então, Deuteronômio 12 fala sobre o dízimo, Deuteronômio 14 fala sobre os dízimos, e Deuteronômio 27 fala sobre os dízimos. Ok? Então são esses capítulos que a gente tem, e tem coisas ali que são meio contraditórias, e eu não vou tentar resolver isso, não é o objetivo do nosso estudo hoje. Mas vamos olhar aqui o que Deus falava em várias... Esses capítulos que eu falei são os capítulos que falam sobre dízimos. Mas essa relação aqui nessa folha é para mostrar o que Deus falava em várias ocasiões. A primeira vez que Deus falou com o povo de Israel sobre alguma coisa que eles deveriam oferecer a Deus, alguma coisa que pertencia a Deus, foi logo na Páscoa, quando Êxodo 12, quando eles foram libertos na 10ª praga, a morte dos primogênitos, quando eles foram libertos do Egito. E Deus falou assim: todos os primogênitos de homens e animais, todos os primogênitos são meus. Então, a primeira vez que Deus falou sobre dar alguma coisa a ele, falou assim: o primogênito é meu. O primogênito de homens, das pessoas, o primeiro filho que nascesse, lógico que não seria sacrificado, mas pertencia a Deus, e eles davam um valor para... Era uma oferta que eles faziam no lugar, assim, esse primeiro filho pertence a Deus. Outra coisa que Deus falou, assim, as primícias, ele falou especialmente quando vocês entrarem na terra prometida e já tiverem ali frutos das árvores, lavouras, coisas que vocês nem plantaram, e depois quando vocês plantarem, então sempre tinha a ideia de oferecer o primeiro, o melhor, a primeira parte, né? Quando você está esperando uma grande colheita, sei lá, uvas, uma coisa gostosa, ou trigo, ou cevada, qualquer tipo de plantação, assim como o primogênito, né? A primeira cria de ovelhas, de gado. Então, o primeiro pertence a Deus, as primícias pertencem a Deus.
né? Mais ou menos como advogados que vão conseguir para você uma aposentadoria, então o primeiro, o segundo, o terceiro benefício que vem pertence ao advogado, que foi ele que conseguiu. Então Deus estava dizendo, fui eu que libertei vocês, fui eu que dei a terra para vocês, fui eu que fiz a terra produzir para vocês. Então a primeira parte pertence a Deus. Depois tem os dízimos, e aí tem os dízimos de todo ano, tem os dízimos de 3 em 3 anos, então tem muita coisa que quando você vai tentar colocar no lápis, algumas pessoas tentam fazer um cálculo e dizem que se somar tudo que dava assim, dava quase 30%, 20, alguns falam 23%, sei lá. Mas não dá para a gente fazer um cálculo, e Deus também não era isso que Deus estava querendo. Mas aí tinham os dízimos. Mas além dos dízimos, tinham os sacrifícios que eles ofereciam nos dias de festas. No dia da Páscoa, cada família oferecia um cordeiro, e tinha um sacrifício por causa de algum pecado, alguma situação específica. Então, tinham sacrifícios que eram animais que eles tinham que produzir. Lembra que quando Jesus expulsou os cambistas do templo, que ele falou que eles tinham transformado a casa do pai num covil de ladrões? O que os cambistas estavam fazendo lá? Estavam vendendo, ou trocando, né? Mas estavam vendendo animais para o sacrifício. Então estavam fazendo comércio. Eles estavam lucrando com aquilo que deveria ser uma oferta para Deus. Mas o sacrifício era algo que não é contado, não é contabilizado como parte do dízimo, né? Bom, além desses aqui, que eram mais regulares, aí tinha as coisas eventuais. Quando a pessoa, às vezes, queria pedir alguma coisa para Deus, uma libertação, e usam isso muito, assim, às vezes, nas igrejas neopentecostais, as pessoas fazem campanha para Deus curar alguém, para Deus dar um emprego, para Deus fazer alguma coisa. E aí as pessoas dão uma oferta especial, fazem um voto: se Deus fizer tal coisa para mim, eu vou oferecer isso para Deus. Então, votos ou simplesmente ofertas voluntárias, ofertas de gratidão, eram feitas assim de acordo com o desejo de cada um. E também tinha uma coisa que não era propriamente uma oferta, mas olha só, de 7 em 7 anos, o ano sabático, de 7 em 7 anos, eles não podiam plantar. E aquilo que dava, por exemplo, de árvores frutíferas, eles não faziam colheita eles podiam comer, mas eles não vendiam. E aí eles falam assim, o próprio Deus faz a pergunta: como é que vocês vão se sustentar? É como se você falasse: olha, de 7 em 7 anos, eu continuo trabalhando, mas tudo que eu ganho eu vou dar embora para abençoar outras pessoas, pobres, para a causa de Deus, sei lá, qualquer coisa. E Deus falou assim: se você fizer isso, porque isso é inviável, isso é impossível. Quem vive da terra, como que vai ficar um ano sem plantar? Como que vai ficar um ano sem renda? Mas Deus fala assim: se você fizer isso, vocês não imaginam o quanto que eu vou dar para vocês no 6º ano. No 6º ano, antes do 7º, vocês vão colher com abundância, para comer no 6º ano, para comer ainda no 7º ano, que vocês não vão plantar, e até no 8º ano, até vocês conseguirem colher novamente. E Deus promete, isso vai acontecer. É como no deserto, era para colher maná 6 dias por semana. Mas o que eles iam comer no 7º dia, no sábado? Deus falou assim: vocês vão receber o dobro no 6º dia. Então é uma confiança em Deus. E olha só, no ano do jubileu, porque a cada 7 anos tinha essa dependência de Deus. Economicamente isso não funciona, é impossível. Uma sociedade não sobrevive fazendo isso. E Deus estava falando, era como fala aqui, que eles pregam muito nas igrejas: me põe à prova, dá o dízimo e você vai ver o quanto que você vai receber. E não é e não é. Está escrito aqui.
trazei todos os dízimos e fazei prova de mim. Está escrito aqui. Mas isso é aplicado de uma forma errada. Como assim de uma forma errada? Porque é feito como se fosse uma troca, sem a base do relacionamento com Deus, sem a base de realmente viver numa aliança, numa confiança e numa dependência de Deus. E a dependência de Deus era no 7º ano, e olha só, de 50 em 50 anos, quando fazia o ano do jubileu. Então, o que acontecia no ano do jubileu? Mesma coisa, não plantava. Só que, quando que era o ano do jubileu? Era o ano 50. Antes do ano 50 era o ano 49. O ano 49 era um ano sabático, normal. Então tinha 2 anos em seguida que eles não plantavam. Então tudo isso fazia parte da economia, ok? Agora, para onde esses dízimos iam? E isso aqui também tem passagens que parecem meio confusas. Se você olhar Números 18, parece que todos os dízimos eram dados aos levitas. Os levitas não tinham uma herança e eles tinham que viver para servir a casa de Deus. E os levitas recebiam os dízimos e davam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes, que eram uma parte dos levitas. Mas em Deuteronômio 12 e 14, você vê que eles davam esses dízimos também, tinham outras finalidades. Então, a primeira finalidade, o destino dos dízimos era para levitas e sacerdotes. Isso você vai encontrar em Neemias também. Isso é o mais forte, é o que mais acontece em 2 Crônicas, durante o tempo do rei Ezequias. 2 Crônicas 30 e 31. Esses também são capítulos importantes. Ali não tem a lei do dízimos, lá mostra como eles voltaram a praticar os dízimos. Eles estavam afastados depois de Manassés, depois de eram outros reis que tinham antes de Ezequias e que não estavam sendo fiéis a Deus, e que aí eles voltaram a suprir a casa de Deus. No livro de Neemias, nós vimos que Neemias instituiu as ofertas para a casa de Deus, mas quando ele voltou para Pérsia, né, para a corte do rei, e voltou novamente para Jerusalém, eles tinham parado, e os levitas tiveram que parar de servir a casa de Deus, porque não estavam dando os dízimos. Então a primeira coisa era para os levitas e sacerdotes. Mas em Deuteronômio 12 e 14 fala que eles levavam, eles falavam assim, lá fala que eles poderiam pegar os dízimos, tantas coisas de grãos, de frutas, como também de animais, eles levariam para o lugar, né, que seria Jerusalém, né, onde era o nome de Deus, a casa de Deus, e lá eles iam celebrar as festas, e eles mesmos comiam do dízimo. Então era também para a celebração das festas. O próprio povo comia dos dízimos, porque ali era o lugar que eles estavam celebrando para o Senhor, né? Então é uma coisa interessante, que os dízimos poderiam ser usados até para essa celebração. Agora, também é falado assim de um dízimo de 3 em 3 anos, que seria destinado especialmente aos pobres e aos estrangeiros, as pessoas, e inclusive levitas também, às vezes eram incluídos nisso, pessoas que não tinham outra renda. Então também era uma coisa importante. Então, basicamente eram essas 3 coisas. Eu coloquei o quarto aqui, serviços da casa de Deus, porque Neemias, em Neemias 10, ele colocou várias, assim, uma oferta em um tipo de um tributo em dinheiro que eles davam para o serviço do templo, para cuidar de incenso, de azeite, de necessidades da casa de Deus. Eles tinham que ofertar para lenha, para os sacrifícios. Então, serviços em geral da casa de Deus. Então, isso aqui é uma visão geral do que tinha de instruções
na lei de Moisés ou nos livros, né, do Primeiro Testamento para falar a respeito, sim, olha quantas ofertas tinham, eles tinham oportunidade de dar, com certeza era mais do que 10%, mas não se fazia exatamente esse cálculo, embora tivesse a ideia. A palavra dízimo significa 10%, então 10% tem um significado, é um número importante para a gente entender. Ok, finalizando então, queremos falar sobre, não vou ter tempo para mostrar na nova aliança, tudo que fala sobre isso, mas o que nós sabemos é que na nova aliança eles não tem nenhum texto que fala sobre os discípulos de Jesus, a igreja, sobre a importância de dar o dízimo. É só usada a palavra oferta. Uma das razões é que a primeira igreja, a igreja dos judeus, ainda tinha o templo, assim como eles não falavam especificamente sobre o sábado, mas eles guardavam o sábado, porque eles eram judeus. E provavelmente eles davam esses dízimos que faziam parte da lei, porque isso fazia parte. Então, isso é uma das coisas. Agora, quando começou a alcançar os gentios, eles não instituíram uma lei obrigatória de 10%. Mas assim como nós sabemos que tudo na lei era apenas o começo. O sábado você guarda ao Senhor, não significa que na nossa vida nós temos que trabalhar, nós temos atividades, então pelo menos um dia tem que parar, tem que observar um dia para o Senhor. Mas não era mais aquela lei, aquela coisa assim, como no tempo da lei de Moisés. Então, a diferença na nova aliança não é que não existe mais, é que é aquilo e muito mais. Então, eu vou falar só uma das coisas mais evidentes que nós temos na aplicação da nova aliança. Nós falamos que a primeira coisa que Deus pediu do povo de Israel é que eles entendessem que todos os primogênitos pertenciam a Deus, porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos do Egito, e Deus preservou os primogênitos de Israel se eles passassem o sangue nos portais. Na nova aliança não são só os primogênitos. Quando Deus julgar a Babilônia e o sistema deste mundo, Ele não vai julgar só o primogênito. Quando Deus nos libertou pelo sangue de Jesus, não foi só o primogênito que é livre do anjo da morte. Na nova aliança são todos. Então, na nova aliança não é o primogênito que pertence a Deus, é todo mundo. É Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis os vossos corpos, todo mundo, não é o primogênito que pertence a Deus, é todo mundo. Não é 10% da minha renda que pertence a Deus, e se eu utilizar 1 centavo dos 10%, estou roubando de Deus. Eu estou roubando de Deus se eu nego a Ele a minha gratidão, se eu nego a Ele o que eu tenho. Não são 10%, é 100%. Agora, o que eu devo dar para Deus? Paulo fala sobre ofertas, segundo os Coríntios 8 e 9, por exemplo, ele está falando lá com a igreja de Corinto sobre uma oferta especial que eles estavam levantando para as pessoas que estavam sofrendo perseguição e pobreza em Jerusalém, Judeia, e ele falou assim, de acordo com o coração de cada um, de acordo com o que cada um tem. Então, não é assim, dei 10%, pronto, quitei minha dívida. É isso que pertence a Deus. Então, a primeira coisa que está errado aqui, erros na aplicação de Malaquias 3. O primeiro erro é quando é pregado que
o dízimo 10%. Você pode dar uma oferta voluntária, mas 10% pertence a Deus. Isso não é uma verdade na nova aliança. Agora, quando a gente fala, isso não é a verdade na nova aliança, qual a implicação? A maioria das pessoas, a maioria, não todas, mas a maioria das pessoas que discute, que argumenta que na nova aliança não tem dízimo, eles acabam dando menos do que 10%, porque não tem obrigação, Deus não está olhando isso, eu dou de acordo com o meu coração. Sim, você pode dar de acordo com o seu coração. Deus não vai mandar o devorador acabar com você se você der 6% em vez de 10%. E nem se você não der nem 10%, aí entra em outra coisa. Mesmo que você teria condições, você poderia dar mais. Se você der só 10%, pode ser que o seu relacionamento com Deus não seja um relacionamento vivo e Deus não vai te abençoar. Eu sei que existem muitos casos, mas eu lembro anos atrás de ter lido sobre uma pessoa lá nos Estados Unidos que ele começou a dar 10% porque a igreja pregava. Você tem que dar 10%, e se você der 10%, Deus vai te abençoar. É uma promessa de Deus, Ele vai abrir as janelas do céu. E ele dava 10%, mas ele não estava convertido mesmo, pelo menos assim, a gente fala, né, assim, o bolso não tinha convertido. Mas não é o bolso que tem que se converter, é o coração que tem que se converter. Mas ele deu porque ele estava fazendo um negócio com Deus. Eu vou dar 10% e eu quero ver se vai ter o resultado que eles prometeram. E ele não recebeu nada de volta de Deus. Ele entrou na justiça contra a igreja porque a igreja fez uma promessa e não foi... É como você comprar uma mercadoria e dizer, assim, isso não corresponde ao que vocês prometeram. Então, gente, não é 10% que pertence a Deus. Mas depois vamos falar mais um pouco sobre essa questão, se é só 10% ou não. Outro erro, esse aqui são afirmações, são erros. Então, só 10% pertence ao Senhor. Não, tudo pertence a Ele. Se você der os 10%, para Deus, nesse texto aqui de Malaquias 3, você está voltando para Deus, porque ele falou assim, vocês têm que voltar para mim. Então, se vocês estão debaixo, aqui essas frases aqui são mais ou menos semelhantes, né? Se eu der o dízimo, é voltar ao Senhor. Ou se eu der o dízimo, vai trazer automaticamente bênção e prosperidade. Ou se eu der o dízimo, Deus vai repreender o devorador. Se eu não der o dízimo, Deus vai mandar o devorador. Então, essas coisas não são... isso não pode ser isolado de todo esse contexto que nós estamos falando, mesmo naquela época, mas principalmente na nova aliança. A última frase errada, assim, as pessoas pregam Malaquias 3 como se o dízimo fosse uma lei na nova aliança. E isso é não entender a nova aliança, ok? Então, primeiro, vamos entender que só pagar o dízimo não garante o favor de Deus. Eu vou usar 2 textos nos evangelhos. O primeiro é Mateus 23, texto fácil de você guardar, porque é Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Mateus 23 é o capítulo que Jesus está realmente mostrando os grandes erros dos escribas e fariseus. Você sempre falou em várias ocasiões, mas no capítulo 23 ele faz todo um discurso a respeito dos erros dos escribas e fariseus. E os escribas e fariseus eram aqueles que se prezavam por guardar a lei. Mateus 23, 23 fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo, vocês são tão legalistas, tão certinhos, que até quando vocês plantam hortelã, vocês dão o dízimo da hortelã. Dão dízimo do endro, dão
dízimo do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E misericórdia aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas essa palavra corresponde a hesed. Justiça, hesed e fé. Então, vocês dão o dízimo, mas vocês negligenciam o que é mais importante. Jesus está dizendo que tem uma coisa mais importante do que dízimo. E isso tinha desde a primeira aliança, mas Jesus está deixando isso mais claro. Agora, olha como termina o versículo. Mateus 23, 23. Ele repreende, ele expõe os fariseus e os escribas, porque eles dão o dízimo. E eles estão abandonando, negligenciando outras coisas mais importantes. Aí, qual que é a solução? Esquece do dízimo, não é importante. O que ele fala no fim? Devíeis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo. Então Jesus está falando para as pessoas que viviam na lei, ele estava falando, os escribas e fariseus, eles estavam seguindo o regime da lei. E ele diz, vocês estão negligenciando coisas mais importantes. Mas eu não estou falando com vocês para negligenciar o dízimo, estou dizendo, não deixem de observar as coisas mais importantes, mas continuem praticando o dízimo. Então, esse é um dos textos bem interessantes na Nova Aliança sobre o dízimo. Ele está falando sobre pessoas que estão no regime da Aliança de Moisés. Então, eles deveriam continuar dando o dízimo, porque eles faziam, é o regime da lei de Moisés, eles tinham que continuar, mas mesmo na Aliança de Moisés tinha coisas mais importantes. O outro texto é uma parábola. Jesus contou em Lucas 18. Lucas 18 é uma parábola que é do fariseu e do publicano. Jesus disse esta parábola, Lucas 18, 9. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então aqui mostra por que ele contou essa parábola. Qual que era a moral da história. E desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Por que o cobrador de impostos era desprezível? Porque ele cobrava para o Império Romano. Era como se ele fosse um traidor. Não era um emprego necessariamente imoral. É que Zaqueu, por exemplo, era um cobrador de impostos, ele cobrava mais do que deveria. Aí é ser corrupto. Mas o cobrador de impostos em si era um emprego legítimo. Aí, o que o fariseu fazia? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. Então, ele fala de 2 coisas aqui, da lista que ele poderia ter falado, do fariseu que ele fazia, que justificava que ele confiava na sua própria justiça, do jejum e de pagar o dízimo. Outra vez, Jesus não está falando para não pagar os dízimos, mas ele está falando sobre a atitude que ele se considerava superior ao cobrador de impostos por causa disso. Então, na nova aliança, a nova aliança é Deus querendo alcançar o que a aliança com Moisés não podia alcançar, mas era o mesmo desejo, era o mesmo objetivo, era a mesma coisa que Deus queria. Deus quer o coração e Deus quer essa resposta de gratidão, essa resposta de generosidade. Tudo que nós temos pertence a Deus. Como eu falei, eu não vou entrar, porque nem teríamos tempo, né, mas também não é meu objetivo e seria uma coisa impossível falar sobre todas as situações. A Bíblia não coloca muitas regras, porque cada situação é diferente. Pessoas que fazem parte de uma igreja, de uma instituição,
Assim como no tempo da lei, existem coisas que a pessoa faz parte daquela instituição, a pessoa faz parte daquela organização. Então, existem coisas que você deve fazer mesmo para continuar, a não ser que seja uma instituição que de alguma maneira está indo contra Deus. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de criticar ou de dizer faz assim, não faz assim. Eu estou querendo alcançar o espírito da palavra. O que Deus realmente quer. Então, aqui embaixo eu coloquei 2 coisas para nos ajudar. Um dos grandes, aqui são erros. Não é só 10%, não é só você dar o dízimo, que significa voltar a Deus. Como os fariseus, você pode dar o dízimo e não ter a bênção, a prosperidade de Deus. Então, essas são coisas negativas. O dízimo não é uma lei na nova aliança, mas 2 problemas, duas coisas que eu quero terminar apontando. Um é que nós temos um grande problema, isso é de uma maneira geral, existem vários graus dessa contaminação, e isso não é uma coisa que a gente consegue resolver, não é a gente saindo das instituições e formando outra, não é criticando, mas nós temos um grande problema com os dízimos hoje, com a aplicação. Essa aqui é a forma de pregar o dízimo. Essa é a forma de você não entender que na nova aliança é mais, não é menos, mas é coisa que vem do coração. Ok? Mas tem um grande problema que a gente fala em termos gerais e, como eu falei, tem contaminações de diversos graus. E é quase impossível, nos nossos dias, viver dentro de algum tipo de igreja, de ajuntamento, e não ter alguma contaminação. Qual que é essa contaminação? Que os dízimos são direcionados, vamos lembrar, os dízimos eram direcionados para o serviço da casa de Deus, levitas e sacerdotes, era direcionado para o próprio povo poder celebrar junto, e era direcionado para pobres e necessitados estrangeiros. É para isso para esses destinos que os dízimos eram dados. Hoje nós temos um grande problema, porque a igreja, de maneira geral, não estou falando de uma nem de outra, e tem diferentes graus, mas a igreja, de maneira geral, virou uma instituição. E o que é instituição? É uma organização que precisa ter prédio, que precisa ter funcionários e que tem também pessoas dedicadas ao ministério. O Novo Testamento confirma que as pessoas que trabalham, que servem ao ministério, podem ser sustentados. Isso é um princípio da nova aliança. Paulo fala isso em mais de um lugar. Então, é correto sustentar ministérios que se dedicam à casa de Deus. Isso é correto. Mas a igreja virou uma grande instituição voltada mais para as necessidades em termos de pobres, de sustento. Isso é bíblico. Ajudar os pobres, ajudar pessoas que precisam de ajuda financeira, isso é um objetivo justificado. Tem pessoas que falam assim, não, dízimo é só para sustentar a igreja e ofertas que são para outras pessoas. Não, a Bíblia não faz essa distinção. O que a gente tem notícia nas cartas de Paulo era mais para sustentar pobres, pessoas que precisavam de ajuda. Inclusive em Romanos ele fala que os gentios que receberam a palavra por causa dos judeus deviam ajudar os judeus pobres, porque eles tinham recebido por meio deles. Então, mas a instituição, ela absorve grande parte. É prédio, é funcionamento, é também pessoas que são mantidas num estilo de vida que não corresponde à vida de Jesus. Agora, essas são observações gerais. Eu não estou aconselhando não dar o dízimo. Você tem que saber onde você está e tem que buscar aplicar isso na sua vida. O que é que Deus quer de você? O que pertence a Deus?
Mas esse aqui é um problema. Isso é um problema que nós precisamos orar e precisamos buscar de Deus, e você deve, dentro do possível, participar de um lugar onde você sente que não existe um grande vácuo que chupa todo o dinheiro para a instituição. Então, assim, são coisas que individualmente cada um tem que achar. Então, esse é um grande problema, quando a gente pensa assim, traz todos os dízimos para a casa de Deus. A casa de Deus, como nós sabemos, não é o prédio. A casa de Deus não é a instituição em si, mas é claro que você faz parte de uma igreja, uma congregação, tem custos. Mas imagine como a divisão aumenta os custos. Numa rua tem 3, 4 casas de adoração. Imagine como isso aumenta exponencialmente os custos com instituições. Então, isso é uma situação da igreja em geral, que nós precisamos orar e pedir que Deus mostre um caminho, ok? Então, esse é uma grande questão que não dá para resolver de uma forma geral, mas cada um tem que saber como está usando a sua vida e como você está canalizando o que você tem para os objetivos que Deus realmente quer. Agora, tem uma grande verdade, e isso é principalmente para aqueles que falam que na nova aliança não tem dízimo, então a gente não precisa dar dízimo. Então tem uma grande verdade que está em toda a Bíblia. Se você não é generoso, se você não sente gratidão a Deus pela provisão dele na sua vida, se você não reconhece, seja você uma pessoa que você tem recursos porque você herdou os recursos, seus pais te deram condições, sei lá, ou você foi inteligente e trabalhou e conseguiu alcançar um lugar de prosperidade na sua vida, se você não reconhece que isso veio de Deus, se você não reconhece que tudo que você tem pertence a Deus, se você não sente uma verdadeira gratidão a Deus e um desejo de devolver a Deus, e como que você devolve a Deus? Você devolve a Deus doando para alguma coisa, algum meio em que Deus possa estar mais próximo. E isso envolve tanto assim, as necessidades de uma congregação, ou as necessidades de missões, de levar a palavra de Deus para outros lugares, e envolve você ajudar pessoas pobres, pessoas necessitadas. Isso tem que fazer parte da vida de todas as pessoas que realmente amam Jesus. Se você não tem isso, se você não é como outro lugar que não fala de dízimo, mas era o dízimo, né? Foi quando Jesus viu todos os ricos colocando quantias enormes lá no templo, e ele viu uma viúva dando 2 moedinhas. Então não tem ninguém que não tenha 2 moedinhas. E por que ele falou que ela deu mais do que os ricos? Porque ela deu daquilo que fazia falta. As 2 moedinhas dela talvez eram a próxima refeição dela. Então, o doar a Deus não é o que sobra. Não é porque eu tenho condições. O doar a Deus é uma gratidão e é uma dependência de Deus. É dar a Deus daquilo como aquela lei de Deus de ter o ano sabático e o ano do jubileu em que eles não plantavam. O depender de Deus é realmente viver e colocar Deus à prova. É isso que ele está dizendo em Malaquias 3. Me coloque à prova. Então, não é errado dizer que se você der daquilo que Deus te deu, Deus vai te abençoar, mas é muito importante não tirar do contexto, é muito importante não entender que isso é uma coisa isolada, eu estou fazendo um negócio com Deus está olhando o coração. Se você é um fariseu que está dando dízimo até da hortelã, de cada coisinha que você recebe, e você se acha justo, mais justo que os outros, então Deus vai falar assim, eu não vou abrir as janelas do céu sobre sua vida, porque você é autossuficiente, você resolve seus próprios problemas, você se mantém.
Mas quando nós ofertamos daquilo que a gente nem teria condições, e não é você faz isso não para se vangloriar, não para aparecer e não para fazer negócio com Deus. Você vai dar para Deus quando Deus realmente tocar no seu coração e você está dando daquilo que Deus te deu. Então, isso é o que Deus merece. Não dar voluntariamente, por amor, é roubar de Deus. Porque é não reconhecer, é não responder à misericórdia dele. Nós, no mundo em que nós vivemos, se você sempre tem o que comer, se você tem onde morar, se você não tem falta de nenhuma necessidade básica, você é um dos poucos privilegiados. Tem poucas pessoas, considerando a população do mundo, que tem essa condição que você tem. E nós somos devedores a Deus, não no sentido de obrigação, não no sentido de lei, não no sentido assim, que coisa pesada, eu não posso gastar numa viagem, eu não posso fazer uma coisa que eu quero, mas é você ser realmente conquistado por Deus e dizer, Deus, eu quero dividir, porque o Senhor deu para mim, eu não sei por que o Senhor deu para mim, eu não sou melhor, não é o fariseu que acha que ele é melhor do que o outro. É você ser como o cobrador de impostos, é você dizer, Deus, tem misericórdia de mim, e se o Senhor já teve misericórdia, já me deu algo que eu nem mereço, uma das poucas coisas que eu posso fazer para mostrar minha gratidão ao Senhor é dividir com quem tem menos do que eu. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos mostre. Meu desejo, quando eu leio Malaquias ou qualquer outro lugar nas Escrituras, eu quero entender o que está por trás daquelas palavras. Eu quero entender o coração de Deus. Eu quero entender por que Deus falou, vocês estão me roubando. Eu quero entender o que é levar todos os dízimos à casa de Deus. Eu quero entender o que Deus quer dizer para a casa de Deus ter mantimento. E que Deus nos ajude. Eu estou pisando num terreno muito delicado, muito tênue aqui, para entender, assim, eu não quero incentivar críticas, divisões, falar contra igrejas, contra pastores, não é isso, mas realmente a situação da igreja em geral, realmente a situação do povo de Deus, a minha situação é muito grave. É muito grave. Então, que Deus nos ajude, que tenhamos esse coração, dizer, Deus, como que eu posso dar à tua casa? Como que eu posso realmente prover e dividir para as pessoas que não têm e para a causa do Senhor? Como que eu posso realmente usar o que o Senhor me deu da maneira certa? Que Deus nos ajude. Senhor, nós vivemos num tempo muito pior do que o tempo de Malaquias. E o que o Senhor diria para nós? O que o Senhor está dizendo para nós? Graças a Ti, tem muitas pessoas que ofertam, tem muitas pessoas que estão dispostas a dar ofertas e devolver a Ti o que pertence a Ti. Mas ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos livrar desse coração legalista, desse coração que quer fazer o mínimo possível, e que nós possamos realmente entender o que está errado. Nós chamamos, muitas pessoas criticam o que é chamado evangelho de prosperidade, mas o que é? O Senhor falou que iria abençoar, é uma promessa do Senhor, que o Senhor abençoaria, que o Senhor abriria as portas, as janelas do céu, que nem teria lugar para tanta fartura. Então, por que nós temos interpretado isso errado? De que maneira nós estamos usando isso para nosso próprio benefício e não para que haja realmente fartura na tua casa, fartura, pelo menos alguma provisão com aqueles que não têm. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos que possamos voltar a Ti e não roubar do Senhor
aquilo que o Senhor realmente merece. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus.